solteiros do mundo atual. E aí, no primeiro ponto, eu trouxe justamente alguns dados que são importantes não apenas para nós solteiros, né, mas especialmente para a igreja, de uma forma em geral, conhecer um pouco da realidade social do mundo em que nós vivemos hoje, particularmente do mundo no que diz respeito aos solteiros, né? Então, olha alguns dados interessantes. Em 2009, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né, calculou que havia alguma coisa em torno de 62,2 milhões de solteiros no país. Isso equivalia, na época, a aproximadamente 42,8% da população brasileira. E olha que interessante, poucos anos depois, para ser mais exato, 3 anos depois, o mesmo censo identificou que houve um crescimento significativo no número de solteiros no país. De 62,2 milhões, passaram para 72 milhões o número de solteiros no país. Ou seja, em 3 anos, aumentou o contingente de solteiros na nossa nação, né, algo em torno de 10 milhões. No ano de 2020, será feito um novo recenseamento e certamente os dados serão ainda maiores com relação ao número de solteiros. E o que é mais interessante, que eu coloquei ali comparativamente solteiro e casados, é que no Brasil hoje existem mais pessoas solteiras do que casadas. Isso é um dado interessante. Isso é um dado muito importante. No Brasil, atualmente, existem mais pessoas solteiras do que casadas. Ora, isso deveria colocar para nós algumas questões muito importantes a respeito, por exemplo, de como organizamos a igreja, de como, por exemplo, organizamos o ministério de família da igreja. Muitas das vezes, os solteiros são absolutamente excluídos do ministério da família. O ministério da família é só para casados, né? Há um evento, há um congresso, há um seminário, enfim, e na maior parte das vezes, nós solteiros não somos contemplados, quando na prática, nós solteiros compomos em grande medida a maior parte da população, e aí eu não trouxe esses outros dados, mas da população do Brasil, mas também da população evangélica no Brasil, né? A maior parte dos evangélicos no Brasil também são de solteiros. Então isso é um dado muito importante. Um outro dado diz respeito à idade média do casamento. E aí basta que, por exemplo, né, os irmãos que são casados, irmãos que têm um pouco mais de 30, 40 anos, lembrem disso, a respeito da idade média com a qual os nossos pais, né, casaram-se em anos anteriores. Né? A minha avó, por exemplo, ela relata que casou com 15 anos. Eu tenho uma outra avó que casou com 17 anos. Os meus pais casaram com 25 anos. E hoje, vou revelar, hoje eu estou com 28 anos e ainda estou solteiro. Então veja, nós vivemos em tempos diferentes. Nós vivemos numa geração no mundo diferentíssima dos nossos avós e dos nossos pais. Na década de 70, as mulheres se casavam em média com 23 anos, né? Os homens com 27. Hoje, na atualidade, esse dado já cresceu certamente, porque, né, a estimativa aí é de 2014. Hoje, a idade média de casamento para as mulheres é de 30 anos. Então, se você é uma jovem, né, e tem aí 22, 25, 27, 28, 29, tenha calma porque ainda há esperança, tá? Fique tranquilo porque você ainda está na média, né? Atualmente, a idade média de casamento das mulheres é de 30 anos e a dos homens, 33 anos, né? Esses dados, como eu disse, certamente para os próximos anos vão aumentar ainda mais. Então, deixa eu colocar mais alguns dados ainda, pode passar por gentileza. Olha só, isso é uma pesquisa de um instituto norte-americano, né, chamado Pew Research Center, né, sobre solteiros no mundo e no Brasil.
E aí, Pew Research coloca essas perguntas. Por exemplo, o que querem os solteiros? Qual é o desejo, qual é o objetivo dos solteiros? Né? Apesar de estarem casando mais tarde, né, a maior parte dos solteiros ainda quer casar, né? Tem o sonho de casar. Né? O maior desejo, o maior objetivo dos solteiros, para 36% dos solteiros, é casar. Ok? Para 35% desses é viajar muito, né? Daqui a pouco a gente vai também comentar um pouco a respeito dessa questão da viagem, né? Para 27% dos solteiros, mais importante do que casar e viajar é melhorar na carreira, fazer uma boa faculdade, né? Fazer pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, né? É conquistar um melhor estágio profissional, uma melhor carreira profissional, né? E aí, uma outra pergunta é: por que ainda não casaram os solteiros? E olha que interessante as respostas, né? 27% responderam que não casaram porque não estão financeiramente preparados para o casamento, né? Então, a estabilidade financeira, né, é um dos maiores argumentos entre pessoas solteiras para que ainda não casem. Uma outra resposta, melhor dizendo, né, muito respondida, é que para 22% desses solteiros, eles não casam porque eles não estão prontos para sossegar, né? E daqui a pouco eu vou trazer algumas informações adicionais a respeito, né, de como é que se dá a vida desse solteiro, né, que espera até os 30, 33, 35, às vezes 40 anos para poder casar. Quais são os estilos de vida, quais são os hábitos, quais são as práticas comuns normalmente desses solteiros que demoram mais tempo para casar. Mas o dado aqui já revela uma coisa muito interessante, é que a maior parte da vida dos solteiros hoje é de alguma forma estruturada, baseada em torno da lógica do que nós chamamos popularmente de curtição, né? Não necessariamente a curtição no sentido negativo, né? Mas a curtição de, por exemplo, gostar de sair todo final de semana com os amigos para o cinema, para comer pizza, para sair, para viajar, para assistir série, né? Não precisar o tempo todo prestar contas a respeito de onde está, com quem está, o que está fazendo, né? Para uma outra pessoa. O mundo atual, o mundo urbano, moderno, né? Ele zela muito pela privacidade, pela individualidade, né? As pessoas, uma das razões pelas quais as pessoas demoram mais a casar hoje é porque elas querem um pouco mais de reservas, né, na sua vida privada e individual. Mas também existe a questão negativa, né, daquelas pessoas que querem curtir negativamente a vida, né? Querem namorar muito, querem ir para festa, querem usar drogas, querem viver uma vida de absoluta boemia, né? Há dados, por exemplo, que revelam que a maior parte dos solteiros, né, solteiros entre 30 e 35 anos, né, tendem a ter, por exemplo, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, até 6 relacionamentos. 6 relacionamentos. Né? E naturalmente esses dados falam de pessoas não cristãs, porque em tese nós imaginamos que os cristãos são diferentes nesse sentido, certo? Mas um jovem solteiro mundano, né, aos seus 30, 35, 40 anos, ele chega a ter em média pelo menos 6 relacionamentos ao mesmo tempo na sua vida. Um dia ele sai com uma pessoa, na outra semana ele sai com a outra, né? São relacionamentos fluidos, superficiais, fortuitos, né? E o último dado, que esse é interessante, né? Por que ainda não casaram os solteiros? Por não terem encontrado alguém que tivesse as qualidades que buscam num cônjuge. 30%, ou seja, a maior parte das pessoas, e aqui são pessoas não cristãs, mas nós poderíamos incluir também aqui os cristãos,
ainda não casaram, entre outras respostas possíveis, porque não encontraram ainda um cônjuge, um parceiro, uma pessoa que elas identificassem ser a sua alma gêmea, a outra metade da laranja, né? Então elas ainda não encontraram essa pessoa, que é também um dado interessante e importante para ser pensado e trabalhado por nós. Pode ir adiante. Só uma caracterização. Bom, então eu trouxe alguns dados para a gente conhecer e entender um pouco a respeito, né, da realidade social dos solteiros no mundo de hoje, mas é importante pensar que existem vários tipos de solteiro, certo? Por exemplo, existem os solteiros circunstanciais, ou seja, aqueles que estão sozinhos, aqueles que não se casaram por determinadas circunstâncias da vida, porque são novos ainda, porque ainda não têm estabilidade financeira, porque eventualmente estão fazendo, né, um intercâmbio no outro país, que eventualmente querem primeiro terminar a faculdade, mas depois que tudo isso passar, eles vão casar. Se tiverem estabilidade, depois que terminarem os estudos, depois que conseguirem uma profissão, eles casam. Eles são solteiros circunstancialmente. Por outro lado, existem os solteiros que estão sozinhos por escolha pessoal, que decidem não casar, que decidem ter uma vida solteira, sejam cristãos, sejam não cristãos. E aí as escolhas são as mais diversas. Por exemplo, conheço o caso de uma moça maravilhosa, bonita, com condições financeiras, mas que decidiu não casar para poder cuidar dos seus pais doentes. Foi uma escolha. Ela poderia casar, mas ela fez uma escolha em função de determinadas questões, tá? Além da circunstancial e da escolha pessoal, existem os solteiros, que eu vou falar um pouco mais à frente, que são solteiros por uma questão de chamado. Daqui a pouco eu vou chegar no texto bíblico que fala a respeito disso. Então tem algumas pessoas que receberam de Deus o dom. A Bíblia chama a solteirice de dom. Dom para seres solteiros. Quem tem o dom de ser solteiro aí? Acha que tem o dom de ser solteiro? Amém. Isso não é vergonha e problema nenhum. Deus deu o dom de solteiro para algumas pessoas. Isso é bíblico, está nas escrituras, ok? Entretanto, daqui a pouco a gente vai falar melhor desse tipo, né, de solteirice. Existe um quarto grupo, e esse é o mais problemático, e eu acredito que a maior parte, né, dos adolescentes e jovens estão enquadrados nesse quarto grupo, que são aqueles que estão solteiros por problemas de natureza emocional e psicológica. E aí eles se dividem em dois grupos. Primeiro, aqueles que não querem casar por X fatores, eu vou comentar alguns deles, ou aqueles que querem casar, mas não conseguem. Eles querem deixar de ser solteiro, mas eles não conseguem. Já investiram, né? Já criaram Facebook, Instagram, tiraram uma foto legal, né? Frequentam várias congregações do Tempo Central em busca, né, da irmã ou do irmão especial de Deus para ele. Não encontrou ainda, ele não consegue se relacionar com a pessoa. Ele até às vezes começa uma conversa, né, começa um relacionamento, mas aí pouco tempo depois a menina deixa ele, pouco tempo depois o rapaz vai e deixa ela. Então, existem muitas pessoas que estão numa condição de solteirice por problemas de natureza emocional e psicológica que eu vou comentar agora. Pode passar por gentileza. Então, vamos à frente. Próximo slide. Amém? Ok, eu não sei se vocês vão conseguir ler todos, mas eu dividi em dois argumentos básicos, né, a respeito do aumento dos solteiros no mundo de hoje, na igreja, por que não dizer, e também da prorrogação do casamento, porque mais gente espera ou demora para casar. E aí eu coloquei isso em torno de argumentos sociais e argumentos psicológicos, ok? Quais são os argumentos sociais
que explicam, né, o crescimento do número de solteiros no mundo de hoje e especificamente também na igreja. Primeiro, a busca pela realização pessoal e profissional. Então, um dos primeiros fatores que explicam por que, né, tenhamos aqui numa tarde como essa aqui aproximadamente 20 solteiros, é porque para nós precisamos assumir isso, né? A realização pessoal e profissional é algo que ocupa hoje um lugar de importância que há tempos atrás não fazia parte do interesse dos nossos avós e pais. Hoje todos nós queremos terminar o nosso ensino médio, queremos ir para a faculdade, queremos ter um bom emprego, queremos ter o nosso dinheirinho todo final do mês, nós queremos conquistar, né, um bom celular, uma boa roupa, nós queremos num futuro ter oportunidades, quem sabe, de comprar um carro, de comprar um apartamento, de sair da casa do papai e da mamãe. Então a gente quer se realizar enquanto tal. Isso faz parte hoje de um aspecto, de uma característica muito própria, né, da vida dos adolescentes e jovens solteiros do mundo e da igreja também, né? Um segundo elemento que explica, né, o número de solteiros que a gente vive hoje é o que alguns chamam de o mito do fracasso do casamento, né? Hoje há uma ideia na sociedade de que a instituição casamento fracassou. São tantos os casos, né, os supostos casos, né, de relacionamentos de pessoas que casaram e aí 2, 3 meses depois separaram, né, ou então de alguns atores, né, algumas personalidades do mundo da televisão que casaram aí, tipo o Fábio Júnior, né, casou 7 vezes, né? Aí as pessoas olham, os adolescentes e jovens olham, né, para Fábio Júnior, né, a Gretchen, né, a cantora, também casou várias vezes. A gente poderia citar vários artistas famosos, né, que casaram muitas e diversas vezes. Você olha para isso e diz: bom, o casamento não serve, o casamento não presta mais, porque se prestasse, uma pessoa não ia ter que casar 7 anos, né? Cadê aqueles casamentos de 50 anos, né? Bodas de ouro, não se comemora mais. Você não vê com tanta frequência mais, né, a celebração de casamentos de 50 anos. Eu cheguei aí a festa de casamento, de comemoração de festa de casamento, 75 anos, né? Talvez, Deus queira que eu esteja errado, né? Talvez eu não veja mais a comemoração, né? Boda de 75 anos é o que, pastor? Você não sabe dizer, não? 75, talvez muitos de nós não veremos aqui bodas de casais comemorando 75 anos de casamento. Então, para muitas pessoas, a instituição do casamento está falida. E aí, em vez de casar, em vez de assumir o compromisso formal do casamento, foi bodas de brilhante, com muita razão, né? Bodas de 75 anos, né? Então, muita gente prefere hoje, como diz o Matuto, né, prefere se ajuntar, né? Prefere, depois de um tempo de relacionamento, de namoro, ir morar juntos. E aí, no dia que não der certo, cada um para o seu lado, né? Outra coisa, a adoção de estilos de vida baseados na curtição. Então, cada vez mais um número grande de adolescentes e jovens e, curiosamente, né, de adultos, segundo alguns psicanalistas, né, mal resolvidos, né, com seus 40, 45, 50, 55 anos, né, que querem viver vida de garotão, né? Querem ser musculosos, tatuados, né, frequentando festas, pegar onda, surfar, andar de skate, né, andar com roupa apertada, colocar brinco, tatuagem, né? Então, cresce cada vez mais no mundo atual o número daquelas pessoas, e aí não são adolescentes e jovens, que querem ter um estilo de vida baseado nessa coisa da curtição. É só festa, é só balada, né? É só encontro, é só saída, né? Então, esse é um dos fatores que também prejudica muitas das vezes as pessoas de casarem, né? A mudança do planejamento familiar, né? Então, hoje, cada vez mais os casais tardam,
né, em decidirem por casar, né? Eu coloquei agora há pouco a média geral. Eu acredito que a média geral da igreja é um pouco menor, né? A média geral da população brasileira, como vocês viram agora há pouco, é 30 para mulheres e 33 para homens. Eu acredito que na igreja é um pouco menos, né? Na igreja ainda há uma cultura de estímulo, né, aqui adolescentes e jovens se casem um pouco mais cedo, mas também esses, né, jovens e adolescentes da igreja acabam demorando mais tempo para casar por causa de mudanças no planejamento familiar. Então, talvez aqui entre nós haja, por exemplo, nessa tarde, adolescentes e jovens que estejam namorando, por exemplo, há 5, 6 anos, mas não casaram ainda porque querem primeiro terminar a faculdade. Porque querem ainda primeiro esperar da entrada, ou ter o dinheiro suficiente para pagar a entrada do apartamento. Isso é possível, né? Talvez haja já na cabeça, né, de jovens adolescentes e mesmo de jovens casais, né, o ideal de, por exemplo, ter no máximo 1 ou 2 filhos. Então isso muda radicalmente, né, a estrutura social da vida, né, do brasileiro e do cristão evangélico de uma forma geral. E o último tópico, que os especialistas colocam isso como um dos grandes fatores, né, de retardamento no bom sentido, né, do número de casamentos, prolongação da vida de solteiro dos indivíduos, né, que é a consolidação da mulher no mercado de trabalho, né? Imagine que há 80 anos atrás, né, vocês irmãs, queridas irmãs, né, não podiam sequer votar, né, não tinham sequer as mesmas oportunidades e direitos que nós homens temos hoje. Então, ao longo desse século XX, houveram uma série de conquistas, né, no plano dos direitos, no plano dos valores, no plano, inclusive, da própria teologia da igreja, que proporcionou uma maior abertura, uma maior inclusão das mulheres no ministério, na sociedade e especificamente no mercado de trabalho, né? Hoje, a maior parte da população universitária do Brasil, curiosamente, são de mulheres. A maior parte dos alunos, né, que compõem os bancos das faculdades universitárias do nosso país são mulheres, né? Isso é um dado importante e curioso, né? Além dos dados ou das razões sociais, né, que explicam a questão do número de solteiros e da prorrogação do casamento, existem os fatores psicológicos. E aqui tem muita coisa interessante, pena que o tempo não dá condições de explorarmos isso a contento, né? Então, por que há tanta gente solteira e por que há tanta gente demorando para casar? Primeiro, imaturidade pessoal e psicológica. É gente que tem 20, 25 anos, 30 anos, mas a cabeça é de 15. A cabeça é de 15. Gente que tem 20, 25, 30 anos, mas as responsabilidades são de um menino de 12 anos. São de 12 anos. Né? Jovens, né? Eu conheço alguns de 30, 35 anos, né, que passam o dia todo jogando videogame. Quem conhece alguém assim? Não digo o nome, basta dizer que você conhece. Não significa dizer que nós não vamos jogar videogame, ok? Eu gosto de videogame, não gosto de outros jogos. Eu gosto muito do Mario Bros, antigo, né? Só os raízes conhecem e lembram do jogo do Mario Bros, né? Mas isso naturalmente não ocupa a maior parte do tempo da minha vida ou da vida da maior parte das pessoas adultas, né? Então hoje nós sofremos de um número muito grande de adolescentes e jovens, especialmente jovens, né, acima de 20 anos, que não amadureceram nem pessoal nem psicologicamente. Hoje mesmo, né, não sei quem me marcou, mas eu sei que também o pastor Francimar, né, repostou uma imagem no Instagram, né, de uma imagem que há décadas atrás homens, né, iam para a guerra, e aí tinha uma imagem embaixo, né, de que tem um rapaz chorando, né, não foi essa imagem, um jovem chorando porque alguém disse uma palavra que desagradou ele, né? Olha,
isso é uma imagem que reflete um pouco dessa ideia de pessoas jovens, eu falo especialmente de jovens a partir de 20 anos, né, que são psicológica e pessoalmente imaturos. Uma outra coisa, a fobia a relacionamentos firmes e duradouros. Não sei se você sabe, mas a psicologia já diagnosticou isso há muito tempo. Tem gente que tem medo, angústia, fobia, dá até falta de ar, né? Quando a outra pessoa chega e diz: e aí, vamos namorar ou vamos ficar só nessa? Né? Quando há aquele aperto, né? Olha, papai, mamãe já estão perguntando quando é que a gente vai noivar. A pessoa, ela se desespera, ela fica angustiada e ela acaba terminando muitas das vezes porque ela tem um medo, ela tem uma fobia, ela tem uma angústia por uma série de razões da sua psique, da sua mente, do seu histórico, enfim, que a impede de, diante de um relacionamento firme, sólido, né, seguir adiante, ok? Um outro problema de natureza psicológica, dependência emocional e financeira dos pais. Esse é um outro grande problema que tem prolongado, né, o status de solteiro de muitos de nós, né? É o fato de chegarmos aí com 25, 30 anos e ainda estarmos morando na casa dos pais. É claro que, especialmente quem já saiu de casa e sabe disso, depois que você sai de casa, dá um desejo assim enorme, né, de voltar e de querer estar junto dos seus pais. A gente entende o valor dos pais, isso já é parte até do ditado, do senso comum, quando a gente sai de casa. Entretanto, é necessário e fundamental que em um determinado estágio e momento da vida, nós jovens e adolescentes tenhamos adquirido um status, né, financeiro, emocional, psicológico, para seguirmos o nosso próprio caminho, literalmente sairmos de casa, né? E hoje existe uma geração que os sociólogos, os estudiosos, né, chamam de neném, né? São a geração do neném, né? Que é a geração que nem trabalha e nem estuda. Nem trabalha e nem estuda. E essa geração que nem estuda e nem trabalha é a geração que vai morar aí até os 30, 35, 40, 45 com os pais. É a geração daqueles que não estão importados com a formação educacional e nem estão procurando trabalho. Aqui no Ceará, curiosamente, é um dos estados em que há o maior índice de adolescentes e jovens no Brasil que nem estuda e que nem trabalha. Se você estiver nesse meio, cuidado, deixa Deus falar com você nessa parte, certo? Outra razão porque muitas pessoas estão solteiras e ainda não casaram, baixa autoestima. Tem gente que é assim, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, né? Não existe ninguém adequado para mim, eu sou feio demais, sou pobre demais, sou desengonçado demais. E aí já dizia a minha sábia avó, né, que reproduzindo a sabedoria popular, que de alguma forma, né, reflete a própria sabedoria de Deus, né, existe uma tampa para cada panela, ou todo pé tem o seu sapato, né? Muitas pessoas estão solteiras devido a essa baixa autoestima. Pastores, lideranças, né, que trabalham com adolescentes e jovens e trabalham no aconselhamento pastoral, sabem do que eu estou dizendo. Muitas das vezes as pessoas se bloqueiam emocionalmente, né, nos relacionamentos porque não têm uma boa visão de si mesma, né? Então isso impede que muitas das vezes, né, ela possa alcançar eventualmente um casamento. E por fim, não poderia deixar de colocar esse tópico, né? Uma das razões que fazem com que muitos de nós estejamos solteiros, ou alguns de nós estejamos solteiros, são os padrões e níveis de exigência elevadíssimos que temos com relação a outras pessoas, né? Então a gente quer o príncipe encantado, né? A gente quer a princesa do Senhor, e a gente tem um padrão
tão elevado, a gente cria tanta expectativa, né, de que a gente acaba criando uma projeção demasiada sobre as outras pessoas, né, e que muitas das vezes não corresponde com a realidade dos fatos, simplesmente pelo fato óbvio de que não existe pessoa perfeita. Não existe o príncipe e a princesa encantada. Não existe uma pessoa isenta de defeitos. Não existe uma pessoa que seja isenta de problemas, que seja isenta de traumas, que seja isenta de dificuldades. Então, os altos padrões e níveis de exigência pode ser um fator que muitas das vezes justifica e explica porque você tem, né, eu falo disso da igreja onde eu cresci, né, no interior do estado, não vou dizer o nome da cidade, né, mas você encontra, por exemplo, uma turma, na minha igreja do interior, uma turma grande, né, de pessoas com 40, 45 anos, né, solteiras. E aí, claro, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem a sua biografia, tem uma série de justificativas de razões, mas em alguns casos a explicação é que elas foram exigentes demais. Quando tinham seus 25 anos, olha, não, esse rapaz ainda não está bom para mim, vou esperar mais um pouco aí chegar o príncipe encantado do Senhor. Não, aqui nessa igreja não tem menina para mim, então vou esperar um pouco mais. E foi passando, chegou aos 40, 45 e aí já foi. Já foi. A uva passa. E aí entrou para o ministério do caritó mesmo, assim, não tem mais jeito. Alguns conseguem casar. Deus ainda faz milagre, nós cremos nisso. Mas, para muitos, Deus até colocou pessoas especiais na vida dessas pessoas, mas elas não estavam ligadas, prestando atenção e simplesmente a bênção delas passou. Ok? Então vamos seguir adiante. Ok? Adiante. Ponto. Acho que agora nós vamos para o ponto de número 2. Perdão, ainda para fechar. Então, diante desses dados, a gente precisa se perguntar como é que ficam os cristãos solteiros diante desse quadro. Como é que nós, enquanto solteiros, ficamos diante dessa realidade cultural e social nova que se impõe ao mundo? Um mundo marcado majoritariamente por solteiros, um mundo marcado por pessoas, e essas pessoas somos nós mesmos, que estamos buscando antes do casamento, a realização profissional, a estabilidade financeira, vamos dizer de alguma forma, a estabilidade profissional, a maturidade psicológica e emocional. Como é que a gente lida e enfrenta essas questões? Como é que a igreja de Jesus, como é que as nossas congregações, como é que as nossas comunidades têm lidado com esse